Provérbios capítulo 9, verso 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo e poder e glória. Quero lhe apresentar essa mensagem em tuas mãos, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Que vidas não estão sendo abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor, ó Pai, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Que haja libertações, Senhor, em nome de Jesus, que haja curas, milagres, ó Deus da salvação. Aleluia. Peço, Senhor, que nos guarde, nos proteja, nos dê força para vencer esse dia, nos livre do homem violento, homem perverso, ó Deus da salvação, nos livre de todo domínio do mal, todo domínio da opressão, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro essa mensagem, meu Pai. Amém. E graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo e minha amiga. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje o tema da mensagem é como pregarão se Deus não enviar. Deus, Ele envia ministros do Evangelho para salvações. Não repreendas o escarnecedor, repreendas o sábio. Porque se você repreender o escarnecedor, você se aborrecerá. Quem é o escarnecedor? É o zombador. É aquele que não foi convidado. Ninguém pode vir ao Pai senão pelo Filho. Ninguém pode vir ao Filho senão pelo Pai. Nós pregamos o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O Senhor disse: não jogai pérolas aos porcos. Nem todo mundo pode ouvir a palavra de Deus. O nosso dever é ir a toda criatura que Deus colocar em nossos caminhos. Se você quiser fazer além do que sua força pode suportar, você começará a repreender o escarnecedor. Eclesiastes vai dizer: faça conforme a tua força, porque para onde a tua carne vai, não há sabedoria. São dois corpos.
o corpo que é semeado em corrupção e o corpo que é ressuscitado em glória. É o mesmo corpo, porém dois corpos. Corpo que fica e é clonado. Por isso que existe o clone. A palavra clone, como nós conhecemos. O nosso corpo, ele é clonado por Deus. Em um corpo glorificado. Porém, a alma vive. Anunciar a palavra de Deus é uma tarefa não muito fácil. Porque o saber, muito saber, soberbece. Há também um enfado, aumenta a tristeza. Porém, meu amigo e minha amiga, a sabedoria é mais proveitosa para quem está ouvindo do que para quem a possui. Deus Santo tem poder e glória. A palavra de Deus fala que aqueles que experimentaram o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, e agora colocaram Cristo a vitupério, é impossível que cheguem ao arrependimento novamente. São pessoas que não se submeteram, mesmo conhecendo o poder da palavra de Deus, mesmo conhecendo o poder do Espírito Santo. Essas pessoas não se submeteram à vontade de Deus. Porque não é sobre ser igual a Deus, é sobre ser imitador de Deus. Porque disse o salmista: expurga-me, Senhor, os erros que me são ocultos. Quem quer agora? Enquanto houver lugar de arrependimento, há chance para você. O filho pródigo, ele saiu da presença de Deus. Porém, ainda havia lugar de arrependimento. Porque nós somos moldados pelo Senhor até o final. Caímos, levantamos, mas estamos debaixo da submissão da palavra de Deus. Entendemos que a submissão a um dono, a um que manda, a hierarquia, ao Criador, a Ele seja o teu assombro, o teu temor. Ele disse em Salmo 66, verso 2, para quem olharei? Para aquele que treme diante da minha palavra e para aquele que é abatido de espírito. Você pode ser falho, mas você teme a palavra de Deus. Você está sempre orando: Senhor, eu quero melhorar. Expurga-me os meus erros. Deus Santo pode. Para esse, ele
olhará. Os olhos do Senhor estão atentos, os ouvidos atentos e os olhos fintados sobre esses que tremem diante da palavra de Deus. Consegue compreender esse mistério? Por isso, meu amigo e minha amiga, quando Saul ele não quis se submeter à vontade de Deus, conhecendo e experimentado a verdade, Saul ganhou um prazo de arrependimento. Saul ganhou um prazo para voltar para o Senhor. Porém, Saul escolheu se rebelar contra Deus. E quando você se escolhe se rebelar contra Deus, você começa a cair. A cair. Saul começou a cair, a decrescer. Jesus disse: eu via Satanás caindo como um raio. Porém, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo de uma maneira tão grande que quando Saul estava caindo, Deus estava tentando salvá-lo. Porém, Saul não queria a salvação. Por isso, quem vai parar no lago de fogo e enxofre, como está escrito em Apocalipse, os fornicadores, idólatras, mentirosos, os homicidas, a sua parte é lago de fogo e enxofre. Porque no Hades, onde é a queda dos homens, ainda tem salvação. Ainda tem a chave que Jesus tomou e envia pregadores para o Hades para anunciar a palavra de Deus. Como ele próprio foi e como enviou a Jonas. E ele disse, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim o Filho do Homem também passará. Em Apocalipse vai dizer que Jesus ressuscitou e tomou a chave do Hades. O salmista Davi disse, o Senhor não permitiu que o seu santo ficasse no Hades. Nós temos a prova na profecia que Cristo desceu no Hades. E onde Cristo chega não é para condenar, mas é para salvar. Glória a Deus. Jesus é fiel, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. Ele mesmo disse, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Saul, na decadência, começou a ser atormentado por um espírito do desvario, que o fazia desobedecer de forma grave à vontade de Deus. Todo mundo via que Saul estava caminhando a passos largos para a perdição da sua própria alma.
Saul podia se arrepender e ter ido com seu povo para outra terra e Deus iria fazer tudo novo em Israel. Saul podia reinar em outra terra e Deus faria tudo novo em Israel. Quem crê? E Deus disse para Davi, ainda que seu filho venha transgredir contra mim, de maneira alguma eu apartarei dele a minha misericórdia, como apartei de Saul. Por quê? Devido à fidelidade de Davi. Como Paulo disse para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Como Josué disse e profetizou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Consegue compreender? Deus é fiel e verdadeiro, peleja com justiça. Por causa da sua fidelidade, por causa da sua benignidade, Deus garante a salvação da sua família. Deus garante a salvação daqueles que estão sobre o mesmo teto que você. E sobre aqueles que habitaram no mesmo teto que você. Que são a sua família. Aleluia, Jesus é fiel. Por causa da sua fidelidade, até a 4ª geração será salva a sua família. Por causa da sua fidelidade, da sua inteligência e conhecimento de Deus. Porém, a salvação é individual. Mas se houver um fiel, Deus salva a casa. Por causa de um justo, muitos foram salvos. Mas por causa de um pecador, muitos conheceram a condenação. Paulo, ele foi alcançado pela loucura. Porém, não a loucura do desvario, mas a loucura da pregação. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que são salvos. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Não me envergonhe do evangelho, que é poder de Deus para a salvação dos gentios. A loucura do pecado, que é a causa de muitas desgraças, e a loucura das coisas de Deus. E nós chegamos à conclusão nessa ministração, nessa pregação, que o pecado engana e destrói. Que o pecado
é a gangrena a qual Deus veio combater. Consegue compreender, meu amigo, minha amiga? Em Romanos capítulo 10, onde o Senhor disse: não diga em seu coração quem subirá ao céu ou quem descerá ao inferno. Porque como crerão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aquele que está cego está sem pecado. Porém, perece. Pecado sem lei também perece. Você pode estar cego, e se você estiver cego, você está inocente perante Deus, mas não inocente perante a lei. Porque sem lei você perece. Todos que pecam sem a lei, sem lei, também perecem. Isso, meu amigo, minha amiga, não adianta fugir da palavra de Deus. A palavra de Deus não veio lhe trazer sofrimento. A palavra de Deus veio lhe trazer a cura. Veio lhe trazer a restauração. Quem quer glória a Deus? Jesus é fiel. E o nosso dever de todo pregador, encerro aqui, é anunciar a palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo? Quem é de Deus anuncia a palavra de Deus. Quem é de Deus anuncia o trigo. Ao dom da ciência da palavra e ao dom da palavra. Todo ministro carrega não debalde a espada do Senhor, que é o dom da palavra. O que era o dom da palavra? É manejar a palavra. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Tito 9, reter a fiel palavra para admoestais uns aos outros. Seja cheio da palavra de Deus. Jesus consegue pregar a palavra citando para você todos os versículos e capítulos. Ninguém é maior que ele. Agora eu consigo ministrar a palavra citando vários, manejando para você, mas não consigo pregar como Cristo prega. Cristo tem sempre algo mais novo. Porém, quanto mais você busca Ele, mais Ele vai renovando na sua vida. Coisas boas, dádivas, dons, para a glória de Deus.
Então Jesus disse, não trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que não perece. Estava dizendo principalmente para os apóstolos e também para as pessoas que pensam na salvação. Porque na sua profissão há vidas que você influenciará. Como pregarão se não forem enviados? É Deus quem envia. É Deus que disse para Jeremias, onde eu te enviar, você irá. O que eu mandar você falar, você falará. Eu te coloquei para plantar, edificar, arrancar, destruir também. Destruir fortalezas do mal. As nossas armas não são carnais, 2 Coríntios 10:4, mas são espirituais em Deus, para destruir fortalezas do mal. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia e graças a Deus.